Abençoe a todos na graça e na paz de Jesus. E eu quero deixar um aviso: cuidado, irmãos, com os falsos profetas. Jesus diz, antes de entregar rapidamente essa visão para os irmãos de alerta, eu vou ler 2 versículos da palavra de Deus. Jesus diz na sua palavra, em Mateus 24, verso 24, aleluia, que não se engane, que aparecerão falsos cristos, com tão grandes sinais, que se capaz de enganar até os escolhidos. E 2 Coríntios 11, verso 14 diz, não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então qual a estratégia do diabo agora, nos tempos do fim? O diabo sabe, meus irmãos, que meus irmãos amam a doutrina do céu. Então, meus irmãos, vocês têm que entender que a doutrina de Jesus não é só a gente pregar sobre cortar cabelo, calça comprida das irmãs, depilação, televisão. Não é só isso não, faz parte. Mas vocês têm que provar os espíritos. O que compreende espírito? Pregação, revelação, visão. Se tem respaldo bíblico com a palavra de Deus. Quer sabedoria? Peça a Deus. Então o diabo está tão astuto nesses últimos dias, que ele está usando falsos profetas da hipocrisia, fingindo que prega a doutrina para cativar todos nós. Não, se nós não tiver o discernimento do Espírito Santo de Deus, nós seremos enganados, irmãos. E para nós ter o Espírito Santo, como tem que estar? Em obediência a Deus, em obediência à tua palavra e à tua santa doutrina. Então muitas vezes o irmão não vê eu direto aqui na live ao vivo com os irmãos, mas eu estou no particular com Deus. E nesse particular com Deus eu estava orando a Deus. E Deus me deu uma visão muito forte sobre o espírito do engano, sobre esses pregadores que fingem pregar doutrina. Eles fingem pregar doutrina. Mas quando nós começamos a pregar contra o WhatsApp, contra o Facebook, contra as filmagens do YouTube, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. Quando começamos a pregar sobre a depilação, né? Que não agrada a Deus, eles mostram as garras que eles são. E eu chorando muito a Deus, orando, Senhor, tem misericórdia, como o povo está rebelde. E ali Deus me deu uma visão, eu contemplava, meus irmãos, preste bastante atenção nessa visão, para os irmãos entenderem, cuidado, vigiem. Tem muitos também que querem usar o nome do missionário da Miranda para iludir vocês, para cativar vocês, cuidado, cuidado. Tem homem de Deus que prega doutrina, mesmo sendo de outro ministério, não estou falando isso. Tem homem de Deus, mas tem muitas pessoas que são oportunistas e hipócritas, soberbos, quer cativar vocês, para seduzir vocês. Vão pelo Espírito Santo e pela Bíblia. Seja como os crentes de Bereia, meus irmãos, que provaram até Paulo e Silas. Então, orando a Deus, Deus mostrava aquele monte de pessoa, de doutrina, glorificando, dando glória a Deus. E Deus mostrava um altar. E eu vi uma mulher e um homem. E um varão de branco ali. E eu falei, que coisa bonita. Deus falou assim, não se equivoque, meu servo, preste bastante atenção. E aquele homem começava a pregar a doutrina, fingindo que é doutrina, mas quando eu olhava bem para Deus, falou assim, fixa os olhos nele. Eu via assim a cabeça dele se transformava numa cabeça de bode, e sua boca de lobo, com os dentes tudo afiado, parecendo dentes de crocodilo. Deus falou assim, agora olhe para a mulher agora. Eu vi a mulher toda na doutrina, de saia, cabelo arrumadinho, tudo na doutrina. Deus falou assim, agora fixa os olhos nela. Quando eu vi, agora fixa os olhos, quando eu olhei nas pernas dela, ele falou, olha mais para baixo. Olhei nas pernas dela, tinha patas de javali. É pernas de porco do mato, javali é porco do mato, porco simboliza pecado. Falei, significa isso, Senhor? Falei, preste bastante atenção. A estratégia desses falsos profetas que fingem que pega a doutrina. E Deus mostrou para mim, e olha, agora olhe para aquele homem de branco lá que você está achando, que você achou que era anjo, era meu anjo, mas não é. Ali é Satanás. Esses demônios que estão dando falsas visões, falsas revelações, que tem servos meus fiéis que estão caindo nessa por falta de vigilância. Olha que demônio terrível, irmãos. Tá vendo? Aí de repente, aquele falso anjo se transformava numa larva gigante, e aquela mulher e aquele falso se juntavam os três em um só.
e virava uma larva muito feia, toda avermelhada, com os dentes grandes, aí tinha uma asa, aí virava uma asa de besouro, uma casada de mosca, uma asa de tipo de abelha, de besouro, de inseto. E os olhos deles tinham olhos felinos grandes, e a boca abria, meus irmãos, e aqueles dentes afiados, eles começavam a engolir aqueles irmãos, e comia só as cabeças, ficava só a cintura para baixo, tudo cheio de sangue, toda aquela coisa terrível, caído no chão. Eu falei, meu Deus, matou todos os irmãos. Deus falou assim, presta atenção, eu vou dar o significado para você, meu servo, dessa visão. Tudo isso que você viu parecendo que é doutrina, essa é a estratégia de Satanás usando os falsos profetas. Eles começam fingindo que prega doutrina na hipocrisia, mas eu conheço o coração deles. Eles estão fingindo que estão pregando doutrina, presta atenção. É bom até os irmãos reeditar essa gravação e compartilhar em seus canais. Em nome de Jesus, evangelize em nome de Jesus. Então eles estão começando a pregar uma doutrina para cativar vocês, impressionar vocês. Depois que ele cativou, conseguiu dominar você, igual os nicolaítas, conquistadores de povos, eles começam a mostrar as garras, começam a liberar a televisão, começam a liberar as coisas do pecado, aos pouquinhos, meus irmãos, e vai persuadindo. E eu levanto os meus servos para dar ouvido, e as pessoas já não dão ouvido mais, acham que estão com inveja, porque já foram seduzidos por eles. E esse que vocês estão vendo morte, é morte espiritual, porque eles já foram enganados por esses homens, por esses demônios, e estão com a televisão na sua casa. O diabo está usando eles, e fazia muitos sinais, muitas maravilhas. Então está baseado no que eu falei a vocês. E o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 16, verso 15? Que eis que vem como ladrão, guarda suas vestes para que não ande nu, que não veja suas vergonhas. E fala também que o espírito maligno, semelhante a rãs, saía da boca do dragão, da besta e do falso profeta. É outra visão que Deus me passou há meses atrás, sobre os homens com cabeça de serpente, que seduzia os crentes, eles viravam cara de rãs, e aqueles que eles não conseguiam seduzir, eles tentavam, os seguidores dos falsos profetas, ia com a língua para querer tapar a boca dos verdadeiros profetas e capturar eles, né? E eu perguntei para Deus, Deus falou, está vendo meu servo ali? É assim a serpente, ela penotiza a sua vítima para depois dar o bote. E esses que já foram penotizados pelos falsos profetas, enganados por eles, não deram ouvido à minha voz, agora se tornaram seguidores deles. E agora eles querem persuadir, porque essa língua da rã, ela captura a sua presa sim. Então agora eles querem persuadir, confrontar, perseguir vocês, para que vocês não preguem a minha doutrina. Mas eu sou com vocês, eu estou protegendo vocês. Tá vendo, meus irmãos, que coisa terrível? Então cuidado, muito cuidado com esses pregadores que fingem que pregam doutrina. Cuidado, irmãos, peça o discernimento do Espírito Santo de Deus, para vocês não serem enganados. Eles começam a pregar doutrina muito boa, bonita, fala bem, mas é engano do diabo, para seduzir vocês, para depois mostrar as garras que eles são. Você percebe que muitos pregadores, até famosos aí, começou a explodir no ano de 2009, 2010, depois de 2015 para cá, você viu que eles mudaram. Começaram no espírito e não na carne, mas nunca foram de espírito coisa nenhuma. É só engano do diabo para cativar vocês. E isso vai se intensificar. Então vocês tomem cuidado, meus irmãos. Não é irmão Emerson Nunes que está falando. É o Espírito Santo que fala em minha boca para alertar todos os irmãos da igreja pentecostal Deus de Amor. E não só da igreja pentecostal Deus de Amor, mas todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo na terra, que está obediente a Deus na tua santa palavra e na tua santa doutrina. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, vigiem. Então essa foi a revelação e a interpretação que Deus me deu. E quantos estão sendo enganados, irmãos, por esses falsos profetas? Cuidado, vocês estão blasfemando das visões que Deus me dá. Vocês estão blasfemando os pregadores que pregam na simplicidade. Cuidado, vocês vigiem, façam prova com Deus, como fez a irmã Fanny Lune
e demais irmãos e irmãs. Aleluia, glória a Deus. Então prove os espíritos, irmãos. Provem que tem respaldo bíblico com a palavra do Senhor. A Bíblia diz em número 12:6: se houver profeta entre vós, em visões falarei com ele. Aleluia. Nos últimos tempos, diz Deus, que os meus filhos e minhas filhas profetizarão, terão visões e sonhos, antes do dia terrível do Senhor. Então, meus irmãos, tome cuidado. Aí está essa revelação de Deus para vocês tomar cuidado. E Deus também falou também, você sabe o que significa isso também? Que essa mulher com pata de javali, e esse homem com cara de cabeça de bode, boca de lobo, depois virava o diabo, aquele varão de branco fingido, e virava essa larva. Deus mostrou também que são os pregadores também que pregam a doutrina, mas não vivem o que prega. Tá cheio desses daí, que eles estão pregando a doutrina, mas eles mesmos não estão vivendo o que estão pregando, são falsos. Ah, mas irmão Hermes, não tem como nós discernir, mas não esquente, porque aquele que usa de engano, ele não permanece na minha casa. Você lembra daquela revelação do anjo negro subir do abismo no ano 2000? Que estava cortando a cabeça, que eu vi a cabeça daqueles falsos dos homens de Deus que caíram? Você sabe o que significa aquilo também? Aí muitos perguntou, mas eu quero que o irmão manda um e-mail, eu quero saber o nome desses irmãos que você viu. Deus não permitiu eu falar, mas vocês vão ver a queda deles, a apostasia deles. Quando vocês começarem a ver a apostasia deles, eles começarem a liberar a televisão, trazer televisão para sua casa e demais coisa, aí você vai lembrar essa revelação, a revelação que deu ao nosso irmão Emerson lá, daquele falso anjo que está enganando. Ele se autotitulava de matador de profetas. É coisa terrível, irmãos. Então vocês tomem cuidado. Então cada um deles que forem caindo, vocês vão vendo quem são eles. Não precisa falar o nome de ninguém. Eu não estou aqui para criar confusão, porque muitos deles são carnais. Eles não vão entender. Então a gente tem que ter sabedoria até na hora de entregar. E vocês, irmãos, que têm visões sobrenaturais de Deus, vocês têm que ter sabedoria como entregar. Tem visões também que Deus entrega para nós que o mundo não vai entender. Se você entrega uma visão aí muito forte, às vezes que o povo não vai entender, você vai ser taxado de herege. E você, em vez de trazer edificação para a igreja, você está matando as almas e fazendo as pessoas ir para o inferno, porque Deus te revelou e você fala. Aí o povo vai e blasfema contra o Espírito Santo e vai para o inferno por causa de você. Aí no último dia você vai pagar preço. Então tem coisa, meus irmãos, que Deus revela, que Deus não permite a gente falar. Muita coisa Deus me mostrou, Ele não permitiu eu falar e nem permite. Então nem tudo que Deus mostra Ele permite. Tudo eu pergunto para Deus, as revelações, eu oro, jejum e vou na Bíblia para depois entregar. Então assim que tem que ser. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Então aí está a experiência, a revelação de Deus de alerta a todos os crentes de doutrina e pecadores que querem vir ao arrependimento e ser um crente fiel a Deus. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, então firme com Jesus, cuidado para vocês não serem enganados por esses demônios enganadores. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.